Olá, meus irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do Senhor. Que bom estarmos juntos, mais uma vez em nossos encontros semanais, estudando a palavra do Senhor. Amados irmãos, esta semana tem sido muito difícil, com graves questões internacionais, com a tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão, um grupo muçulmano extremista, muito violento, muito cruel. Devemos orar por aquele país, por aquela população, pelos cristãos, pelos missionários que estão lá nesse momento muito grave, muito difícil. Outro país também que sofreu muito esses dias foi o Haiti, aqui na América Central. Sofreram um terremoto de graves proporções, com muitos mortos, mais de 1.000 mortos, cerca de 5.000 feridos, segundo os últimos dados. Certamente esses números devem aumentar. Oremos pelo Haiti, pela população do Haiti, pelo povo do Haiti nesse momento. Amados, o tema que vamos abordar nesta noite será este: uma igreja sempre missionária. É esse mesmo, uma igreja sempre missionária. A nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse mês de agosto, ela comemora o seu aniversário e sempre celebra o mês de missões. Então, campanhas missionárias são realizadas por todo o país, eventos missionários, projetos missionários, congressos missionários. Nesse mês de agosto, é o mês que a Igreja Presbiteriana respira missões, Bom, como eu disse, estamos comemorando 162 anos na última semana, dia 12 de agosto, é o dia do presbiterianismo nacional. Então, cultos por vários lugares do país, presbitérios e sínodos foram assim realizados em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Louvado seja o Senhor pela existência da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, no estudo de hoje nós vamos falar de missões, que é o tema do mês, e tentar trazer um breve histórico da chegada do presbiterianismo no Brasil. Vamos tentar juntar esses dois temas no estudo de hoje. Que Deus, em sua graça e bondade, nos abençoe através do estudo da sua palavra. Bom, dia 12 de agosto é um dia importante porque foi o dia da chegada no Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1859, do missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton. Ele tinha apenas 22 anos de idade. Ele respondeu a um chamado de Deus ao seu coração de trazer o evangelho para o nosso país, numa época tão difícil, né? Onde nossa nação era assim dominada por uma única religião, uma religião predominante, né? É o catolicismo. E assim veio o nosso missionário. Ao chegar ao país, ele se instalou e sua primeira tarefa, e a mais difícil dela, foi aprender a língua portuguesa. E ele se esforçou muito para aprender e poder pregar o evangelho na língua portuguesa. Obviamente, enquanto ele aprendia, ele pregava para os ingleses que havia ali no Rio de Janeiro, né, nos portos, nos navios mercantes, né, os estrangeiros que habitavam já aqui nosso país. Ele ministrava a palavra do Senhor, mas o seu desejo era pregar aos brasileiros e na língua nativa, no português, né? Assim, já tão adiantado, em 1860, Simonton já organizou uma escola dominical com crianças, né, na casa onde se instalou, com os amigos e os vizinhos. É um trabalho pioneiro, foi o primeiro passo, a sementinha do trabalho foi uma escola dominical. Mas já 2 anos depois, com o trabalho de evangelização e discipulado por parte de Simonton, ele conseguiu já fazer a profissão de fé de 2 pessoas.
E assim foi organizada a Igreja Presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Essas fotos antigas, né, mostram os locais onde essa igreja começou o seu trabalho, até chegar na Catedral do Rio de Janeiro, onde é a base da igreja no Rio de Janeiro, né, a primeira igreja. Mas ela passou em vários lugares. Essas fotos mostram um pouquinho dessa trajetória. Bom, contando um pouco da vida pessoal de Simonton, né? Ele já estava há 2 anos, solteiro, jovem solteiro, né? Já estava há 2 anos no Brasil. Em 62, ele retornou aos Estados Unidos para levar relatórios à missão e ver também a sua mãe, que não estava bem de saúde, né? E nesse período em que esteve, alguns meses lá nos Estados Unidos, ele encontrou uma jovem e se casou com ela, com Ellen Murdoch, em 1863. Que bom, uma companheira para o ministério. Ele precisava disso, estava sozinho aqui em nosso país, né? Ou seja, porém, houve uma calamidade, uma catástrofe, né? A Ellen morreu 9 dias após o parto, 9 dias após o nascimento da sua filha. A filha sobreviveu. Aí vemos uma foto de Simonton com a sua menina, com a sua filhinha, e também ao lado já sua filha já adulta, né? Foi uma tragédia para Simonton, foi uma tragédia, né? Assim, perder a sua jovem esposa tão rapidamente, tão precocemente, foi muito triste para ele. Ele sofreu muito com isso, ficou um pouco abalado, ele teve que ser restaurado mesmo, né? Isso mexeu muito emocional do nosso querido missionário, né? Mas a partir da perda da sua esposa, ele já se recuperando, ele voltou à tarefa de evangelização. Era um moço dinâmico, um moço ousado, um moço destemido, né? Então ele voltou ao trabalho, era um trabalhador. Assim ele foi acompanhado pelo seu cunhado, que veio dos Estados Unidos para ajudá-lo na obra missionária, Alexander Blackford, casado com a irmã do Simonton. Vieram aqui para o Brasil. Inicialmente ajudou o Simonton na cidade do Rio de Janeiro e posteriormente o Blackford foi para a cidade de São Paulo, né? Abriram o trabalho na cidade de São Paulo. Então um ficou no Rio de Janeiro e o outro foi para São Paulo. E depois, posteriormente, com o trabalho de evangelização, tanto do Simonton como do Blackford, né, que visitavam cidades no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, evangelizando, visitando assim comunidades de imigrantes americanos. Numa dessas viagens, o Blackford encontrou-se com José Manuel da Conceição, um ex-padre que se converteu à fé protestante. E depois esses 3 homens juntos começaram a obra de evangelização em nosso país, esses 3 homens. Em 1864, Simonton ele fundou essa ferramenta importante na evangelização, um jornal evangélico chamado Imprensa Evangélica, lá na cidade do Rio de Janeiro. E foi um sucesso, né? Divulgando o evangelho por meio da literatura. Simonton trazia notícias do mundo, informações. Este jornal era procurado por pessoas eruditas, pessoas cultas da cidade, pessoas importantes lá do Rio de Janeiro, começaram a ter acesso, procurar este jornal de Simonton. Foi muito importante naquele momento, como instrumento de evangelização. E assim, já no ano seguinte, em 1865, vejam, cerca de 6 anos após a chegada de Simonton no país, foi organizado um presbitério. Você sabe que para organizar um presbitério é necessário ter pelo menos 3 igrejas, né? E pastores. E assim foi organizado, porque com a presença de Blackford em São Paulo, foi organizada a Igreja Presbiteriana de São Paulo. E com o ministério deles no interior de São Paulo, na cidade de Brotas, que era a raiz a família
do José Maria de Conceição, na sua maioria, estavam ali, foram evangelizados e aceitaram a Jesus. Nasceu uma igreja presbiteriana em Brotas, outra em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. E assim foi constituído um primeiro presbitério aqui no Brasil, o presbitério do Rio de Janeiro, com essas 13 igrejas. Isso no dia 16 de dezembro de 1865. E esta reunião do presbitério, não fique pensando que eram muitas pessoas, eram Simonton, Blackford, Schneider, que era um missionário que estava lá, já ajudando eles também. E assim foi feito esse trabalho, assim, esse concílio organizado. No dia seguinte, a organização do presbitério foi feita a ordenação do ex-padre José Manuel da Conceição. Ele foi ordenado ministro presbiteriano, né? Ministro. Então foi organizado o presbitério dia 16, no sábado, e no dia 17, no domingo, foi feito o exame do candidato, José Manuel da Conceição, a pregação do candidato, a aprovação do candidato, e assim ele foi ordenado naquele mesmo dia o primeiro pastor brasileiro, o ministro protestante, reverendo José Manuel da Conceição. É por isso que no calendário presbiteriano, o dia 17 de dezembro, assim ficou marcado por ser o dia do pastor presbiteriano. Tá? O dia do pastor presbiteriano, 17 de dezembro, por causa desse ato histórico que foi a primeira ordenação de um ministro no Brasil. Bom, continuando, esta foto é da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, uma foto atual, aqui, lá, você visitando a cidade do Rio de Janeiro, tendo essa oportunidade de passear, vai lá, dá uma passadinha na nossa Catedral Presbiteriana. Simonton, ele fundou, além do presbitério e da igreja, ele também fundou um seminário para preparar pastores brasileiros. Olha que interessante a visão daquele jovem. E assim, com 4 alunos, já começou um trabalho de formação de pastores, o primeiro seminário presbiteriano aqui no Brasil, organizado por Simonton. E além disso, olha só, olha que interessante a visão, o trabalho, a intrepidez desse rapaz. Ele fundou uma escola primária com 70 alunos. Que rapaz ousado, corajoso, determinado mesmo, né? Com visão e trabalhador. Sabe, realmente foi um homem, teve uma vida impressionante, né? Bom, em apenas 8 anos de ministério, 8 anos de ministério do missionário aqui no Brasil, ele fundou uma escola dominical, a primeira escola dominical presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, o presbitério, o primeiro presbitério, o seminário, um jornal, imprensa evangélica, e uma escola primária. Olha quantos feitos em apenas 8 anos de trabalho aqui no país. Quantos frutos extraordinários deixou esse amado irmão. Trabalho missionário. A igreja presbiteriana nasceu de um trabalho missionário, está no seu embrião, está na sua base. Por isso a missão da igreja, o caráter da nossa igreja é essa, sempre foi essa. A filosofia, uma igreja missionária, entre outras atividades que ele realizou. Bom, Simonton morreu muito cedo, aos 34 anos de vida, vítima de febre amarela, né, de uma viagem que ele fez de São Paulo, de Rio de Janeiro para São Paulo. Ele não estava bem de saúde e a viagem até agravou isso. Nesta viagem ele veio a falecer e foi levado o seu corpo lá para a casa do Blackford, em São Paulo, né? Isso no ano de 1867, apenas 8 anos aqui de ministério, com apenas 34 anos. O seu corpo foi enterrado no cemitério dos protestantes, é o atual cemitério ali na Rua da Consolação. A Rua da Consolação. É interessante você conhecer a história do país, a história da igreja protestante, e o cemitério da Consolação ali, tão conhecido de todos ali, tem lá esse marco. Não só o Simonton, como outros grandes líderes, como o próprio José Maria da Conceição, futuramente. O desejo de Simonton era
ter o coração inteiramente dominado por Cristo. Essa era a frase dele. Tem um livro muito famoso que ele escreveu um livro, Diário de Simonton. Você pode conhecer, comprar esse livro, nossa editora Cultura Cristã. É muito bom, é o diário dele, é muito edificante. E essa frase é dele. Ele tinha um desejo de ter um coração totalmente, inteiramente dominado por Cristo. Era uma vida entregue ao Senhor. Que exemplo! Que exemplo, nosso amado jovem Simonton. Bom, irmãos, o que moveu o coração de Simonton para deixar o seu país tão jovem? Ele tinha uma família assim que tinha condições, ele tinha possibilidade de ser colocado numa carreira política, inclusive, né, bem sucedida pela sua família, mas ele não quis isso. Ele abandonou tudo e largou tudo para vir pregar o evangelho para os brasileiros. O que moveu o coração desse rapaz? Bom, certamente, meu irmão, minha irmã, o que moveu o coração dele e o que move o coração de todos os missionários nossos que estão no campo, e nós temos assim, tanto exemplo, alguns que nós cuidamos, alguns que nós adotamos, alguns que nós ajudamos no seu sustento, inclusive, né? Reverendo Ronaldo, lá no Chile, indo para Nova Zelândia, o reverendo Valdir Vasconcelos aqui no Brasil, no sul do Brasil, cuidando da tribo Caigangue. Nosso irmão Luciano de Azevedo, lá em Moçambique, né, trabalhando com o povo moçambicano. E Moçambique está vivendo uma crise, um problema interno muito grave lá no norte do país. Temos que orar pelo povo moçambicano. E a nossa irmã Edilene, lá na Espanha, com sua família, há tanto tempo, temos contribuído com a Edilene. O que moveu esses irmãos, tantos, que estão no campo, apesar da luta, dificuldade, problemas e a pandemia, mas continuam firmes, não abandonam o ministério, pelo seu amor a Cristo e seu chamado. Assim, meu irmão, como Simonton, a igreja contemporânea, nós cremos assim, a nossa igreja, a igreja contemporânea, a igreja de Jesus, deve obedecer a Cristo e continuar praticando a evangelização. A evangelização, essa é a tarefa principal da igreja. E como que ela faz isso? Primeiro, em obediência, né? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a grande comissão. Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? Marcos 16:15, outro texto da grande comissão, diz: E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os povos, a todas as etnias, todas as nações. É a tarefa da igreja, é a nossa tarefa. Nós temos que ter uma visão missionária, um ardor missionário, né? Assim, um desejo de proclamar a glória de Deus a todos os continentes. Tem que estar no coração de uma igreja. Assim é a chama de uma igreja presbiteriana. João 20:21 faz parte da grande comissão, disse Jesus, outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, desde os apóstolos e a igreja primitiva foi enviada com a missão de ir por todo o mundo anunciando a glória de Deus, o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Que maravilha! A igreja não pode se perder com coisas sem importância. A igreja não pode se distrair com tarefas e missões que não são a sua tarefa primordial. A tarefa da missão da igreja é espiritual, é libertadora, libertar o homem do pecado, da condenação e do juízo por meio da pregação do evangelho, restaurar profunda e completamente o ser humano através do evangelho. Essa tarefa nobre não pertence a nenhuma outra instituição humana, nenhuma outra organização humana, apenas a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que foi dada lá na promessa de Jesus em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é a missão da igreja, cheia do Espírito Santo, pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus até os confins da terra e até ele voltar dos céus, cheio de poder, majestade e glória. Ah, amado, é assim que a igreja deve caminhar, obedecendo a palavra, obedecendo a ordem de Jesus. Ficar obedecendo os homens, o que os homens projetam, o que os homens sugerem. Não, homem nenhum. Ouvir a voz do Espírito através da sua palavra, que ordena a igreja. Vai adiante anunciando o Evangelho. Atos 8,4 diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8 fala sobre isso, né? Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos, né? Devemos pregar o evangelho com poder e convicção, né? Convicção. Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É assim a igreja, que ora e no poder do Espírito anuncia a palavra de Deus. Como este exemplo aí de um pastor lá na Síria, pregando em árabe ao povo sírio, no poder do Espírito Santo de Deus. É assim que a igreja caminha. Não é retórica, não é eloquência, não é apenas intelectualidade. Tudo isso Deus usa. Deus usa. Mas acima de tudo, o poder do Espírito Santo e a intrepidez que vem do Senhor. É assim que a igreja deve anunciar. Oh, amados. 1 Tessalonicenses 1,5, Paulo fala: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo que quando ele chegou em Tessalônica, ali, enviado pelo Senhor a Macedônia para pregar o evangelho, ele chegou em Tessalônica para uma cultura grega predominante naquela região. Ele não chegou mostrando seu conhecimento e cultura e bagagem pessoal. Ele chegou pregando o evangelho da graça, cheio do Espírito Santo do Senhor e com forte convicção. E foi perseguido duramente, mas anunciou o Evangelho de Cristo. É assim que tem que ser a igreja em todo canto. É o missionário na China, como esse missionário aí, evangelizando. É em todo lugar, é na África, na Ásia, é no país, é no Brasil. É aqui em São Bernardo, quando se prega a palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Outro fator importante é a igreja missionária, que prega no poder do Espírito, como Simonton. Ela prega uma mensagem cristocêntrica. Esses dois textos dizem assim: Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Este é o conteúdo da igreja, da mensagem da igreja. É Jesus, é pregar a vida de Jesus, a obra de Jesus, a palavra de Jesus, a ordem de Jesus. E assim, o Espírito Santo convertendo os corações e transformando em discípulos. Em discípulos. Atos 9:20 diz assim: logo Paulo pregava nas sinagogas, porque assim era a estratégia missionária de Paulo. De cidade em cidade. Chegava na cidade, como era judeu, ia numa sinagoga. E o que ele fazia? Ele abria as escrituras e começava a anunciar Cristo através das escrituras. Aí Paulo pregava Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que bênção! Uma igreja sólida, uma igreja saudável, uma igreja forte. Ela está firmada na palavra, na pregação cristocêntrica, na mensagem cristocêntrica, por parte daqueles que estão servindo naquele lugar. Esta é uma das marcas de uma igreja realmente saudável. Realmente saudável. Se Cristo está em primeiro lugar, se a palavra é o evangelho puro e onde não aparecem os homens, a vaidade dos homens e a glória dos homens. Ah,
Quando isso acontece, é bênção de Deus. Quando não acontece, meu irmão, olha, cai fora, que isso aí é uma furada. 1 Coríntios 2,2 diz assim, ó, Paulo fala na sua carta, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era a forte convicção de Paulo. Ao chegar na cidade de Corinto, poderosa, cosmopolita e gloriosa cidade de Corinto, cercada de muitos templos pagãos, de uma forte presença da cultura, da filosofia grega, do paganismo e da idolatria, Paulo chegou naquele ambiente terrível, aquela fogueira, né, de comportamentos e tendências, e Paulo chegou lá, cheio da graça do Senhor, pregando o quê? O evangelho puro de Jesus Cristo, crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê seja salvo. É isso que eu prego, é isso que você deve pregar. Prega Jesus. Nós não pregamos uma igreja bonita, uma igreja forte, uma igreja melhor, uma igreja maior que as outras. Nós não pregamos a igreja não salva ninguém. Nós pregamos a Jesus Cristo, aquele que salva. Ele salva e leva os homens à igreja, mas quem salva é Jesus somente. Lá na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê e descansar na obra dele, descansar sua fé, seu coração, sua vida nele, tem a vida eterna. Que bênção quando o homem encontra em Jesus a vida eterna e tem paz no seu coração e tem a segurança da eternidade. É assim a pregação de Paulo, a pregação missionária, é a pregação dos missionários lá na ponta. Você acha que os missionários estão pregando algo diferente? Uma retórica diferente, um discurso diferente do que nós pregamos aqui em São Bernardo do Campo e que você ouve, que nós ouvimos, né, e aprendemos? Não, é a mesma coisa. Evangelizando também, é trabalho missionário da igreja, é através da nossa vida. Então, Simon pregava a palavra e era um homem íntegro, vivia aquela palavra, e assim foi conquistando os brasileiros com a sua vida. Então, nós vamos ver esses dois textos, Mateus 5, 14 e 16, que nós conhecemos. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, a sua vida, a sua conduta, seu testemunho, sua vida bonita. Os homens têm que ver sua vida bonita e glorifica o Pai que está nos céus. Assim nós evangelizamos, todos nós, eu e você, todos nós, ganhamos almas para Cristo, evangelizando com o nosso testemunho. Gálatas 2:20, Paulo diz algo muito importante sobre o seu testemunho particular, seu testemunho pessoal. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, minha irmã, que os seus parentes que não estão na igreja, que os seus amigos que não são convertidos, que os seus colegas de trabalho que não são crentes, vejam uma diferença em você. Veja uma grande diferença. E que a diferença não seja porque você se diz crente e vai na igreja no domingo. Só isso não convence ninguém, não motiva ninguém a mudar de vida. Mas que você mostre que você é diferente, que você tem uma força maior, que você tem uma alegria maior de viver, que você tem uma segurança maior na vida, um prazer na vida, que você tem uma esperança mesmo diante das ameaças de morte, pandemia, enfermidade, Covid. As pessoas verem que você é uma pessoa mais segura, mais tranquila. Sim, tem que ver, porque Cristo vive em você. Cristo está em você. Você vive em Cristo. Isso tem que chamar a atenção das pessoas. Pode até incomodar alguns, né? Incomodar, e tem que incomodar mesmo. Tem que incomodar mesmo. Cristo, muito Cristo em você, como Paulo, é viver pela fé, é viver com Jesus, dia após dia. Esse é o testemunho do crente. Quando você tem isso forte, não precisa o pastor ficar dizendo, não vai em tal lugar, não usa tal coisa.
Não precisa o pastor ficar fazendo uma cartilha de 10 coisas que o crente não pode ter em casa, 10 lugares que o crente não deve participar. Precisa essas coisas? Esse cristianismo legalista, pode ou não pode? Não precisa quando você tem forte no coração, no seu coração, Jesus e o Espírito Santo dirigindo a tua vida. Isso por si só vai dar força, discernimento para você olhar para certas situações e falar: eu não vou me meter nisso, que isso não é lugar de crente, isso não é lugar para mim, não. Eu não vou participar disso, que isso eu vou dar mau testemunho. As pessoas vão olhar o meu comportamento. Eu me preocupo com isso, sim. Eu quero dar um bom testemunho na terra da glória de Deus. Eu estou preocupado com isso, sim. O bom crente sabe disso, porque Cristo está nele. Não é a vontade dele, o prazer, eu posso fazer o que eu quiser, não sei o que, a igreja não me proíbe. Olha só, a gente ouve muito essas besteiras, né? A igreja não proíbe isso, aquilo. Isso não é importante, meu irmão. É Jesus em mim, em você, é o padrão, é referência para tudo. Se a gente pensasse nisso, nosso testemunho seria mais limpo, mais bonito, né? Concluindo, nossa estudo de hoje, falamos de missões, falamos da IPB, falamos de Simonton, tem tudo a ver e tem a ver conosco também. Eu vou mostrar para você, olha, 162 anos, né? No estudo de hoje nós falamos de missões, nós trouxemos um breve histórico da chegada do presbiterianismo no Brasil. Olha, foi bem muito breve, porque tem tanta história bonita por detrás disso, da chegada dos missionários no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, nas fazendas, no interior, nascendo igrejas centenárias no interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná. Quanta história linda! Mas isso fica para outra ocasião, né? Outra ocasião. A Igreja Presbiteriana, então, neste mês, na semana passada, dia 12, comemorou 162 anos da sua chegada ao Brasil. Que bênção, que bênção! E a nossa igreja? Nossa igreja faz parte da Federação de Igrejas Presbiterianas, a IPB, né? No dia 12 de fevereiro de 1978, foi organizada a quarta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, um grupo de irmãos maravilhosos, pioneiros, estavam lá naquele tempo. Alguns estão entre nós ainda hoje, e eu dou glória a Deus pela vida desses irmãos, tão fiéis, tão comprometidos com o Senhor. E assim, amados, nós continuamos a história da evangelização de nossa cidade. Com a nossa igreja, na foto anterior, no bairro Alves Dias, e com a nossa amada congregação no bairro Alvarenga. Olha só, nasceu um dia um ponto de pregação, se tornou uma congregação e estamos trabalhando para se tornar uma futura igreja presbiteriana. Orem por isso, amados. A nossa querida congregação. Cabe a nós, diante de tudo isso, uma reflexão, um pensamento, né? Cabe a mim, cabe aos presbíteros, aos diáconos, os líderes das famílias, as famílias, aos jovens da igreja. Olha, jovens da igreja, eu quero chamar a atenção de vocês. Amados irmãos, tem uma herança que vamos deixar para vocês. E queremos que vocês assumam isso e levem adiante. Continuar o trabalho da quarta igreja. Uma igreja firmada na palavra, uma igreja com visão missionária, com visão social, uma igreja firme. Jovens, levem adiante essa herança, esse legado e essa história linda e bonita da nossa igreja. A promessa que temos na mensagem de Jesus em Mateus 24 é: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este é o sinal maior. Este é o sinal maior. A pregação do evangelho a todas as nações. Estamos vendo o mundo assolado por epidemias, vivemos uma pandemia global para um ano e meio já, com efeitos tão drásticos na sociedade, na história da humanidade. Na questão política, na questão econômica, na questão social.
Todas as áreas foram afetadas, né? A educação foi afetada duramente também, tantas coisas, são sinais. Mas há eventos naturais também, como terremotos, agora no Haiti, ciclones, tornados em alguns países, enchentes, uma semana agora, enchentes no Japão, enchentes na Turquia. Esses eventos naturais se repetem de uma forma cíclica. Né? Há alguns anos atrás, alguns tsunamis, né? Tsunamis tanto no Japão como na Indonésia, um pouquinho mais lá atrás. Que terrível, que tragédia. Mas, amado irmão, estes sinais todos ainda não é o sinal maior da volta de Jesus. Sabe qual é o sinal maior? Está aqui em Mateus 24. E será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. É a obra missionária da igreja. Quem disse isso foi Jesus. E então virá o fim. Então, amados, não se assuste com as guerras e rumores de guerras. Isso sempre teve, está tendo e terá. A igreja passou por tribulações, passa por tribulações e passará por mais tribulações, mas ainda não é o fim. Enquanto isso, a igreja faz a sua parte, evangeliza e faz a obra missionária. Aí sim virá o fim, quando Jesus voltar. Um dia, o dia final, o dia da consumação, cheio de poder, majestade e glória, para resgatar sua igreja, promover a ressurreição dos mortos, consumar sua obra, estabelecer o reino eterno. Novos céus e nova terra. Que esperança, que mensagem a igreja tem. Então não se abale com as notícias, não se abale. Algo maior, você tem a palavra de Deus. Se tem algo que deve abalar o teu coração, é a palavra de Deus, que é do céu. Então, amado, que promessa. Missões, grande tarefa da igreja, grande desafio. A fala de Deus a Isaías do capítulo 6. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nesta noite, responda. Estou aqui, Senhor. Estou pronto, Senhor. Quero ser usado. Quero ser usado na minha igreja. Eu quero ajudar, eu quero dar minha oferta, eu quero orar mais, eu quero interceder, eu quero participar do projeto da minha igreja, evangelizando São Bernardo, evangelizando Alvarenga e evangelizando o mundo através dos missionários. Eu quero, Senhor, fazer parte. Amado, esse é o meu desafio para você nesta noite. Venha, entregue-se, renda-se, consagre teus dons, teu talento, tua vida na obra missionária do Senhor. Temos desafios enormes nesse mundo muito difícil. Temos grandes desafios. Os missionários na frente da batalha estão tendo grandes batalhas. É hora da igreja firmar, né, os seus compromissos com a obra do Senhor. Uma igreja sempre missionária. Com Simon, no passado, estabeleceu a igreja 162 anos. E com certeza até Jesus voltar. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe com esta palavra o seu coração, a sua casa. Eu quero deixar esta bênção para você. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fique com Deus, meu amado irmão. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E no próximo domingo, dia 22, começaremos os trabalhos presenciais da nossa escola dominical, às 9 horas da manhã. Venha, levante cedo, novamente arrume-se, traga sua família. Vamos à casa do Senhor novamente, mudar os nossos hábitos, voltar aos bons hábitos. Ficamos mal acostumados com o tempo. Vamos nos educar novamente. Domingo, dia 22, temos um encontro marcado. Que Deus abençoe sua vida, amado. Fiquem com Deus.
Um grande abraço.